Se você é de Leão e está aqui agora, escutando essa mensagem, saiba, há um motivo maior por trás disso. Nada acontece por acaso. Algo dentro de você, talvez uma inquietação, uma esperança que ainda pulsa, um pressentimento sutil, trouxe você até este vídeo. E quando o coração chama, mesmo que em silêncio, o universo responde. Foi assim com muitos antes de você e é assim agora. Vivemos tempos em que o invisível começa a se tornar impossível de ignorar. Tem gente sentindo uma vontade repentina de mudar de vida. Outros acordam no meio da noite, com o coração acelerado sem saber o porquê. Há quem esteja vendo números se repetindo o tempo todo. 1111, 222, 555. E o mais curioso, a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Mas ninguém sabe exatamente o que, pois essa sensação não é ilusória, é real. E para quem nasceu sob o signo de Leão, ela está mais forte do que nunca. Uma força silenciosa está se movimentando no plano espiritual. Algo que os olhos não veem, mas que a alma reconhece. Baba Vanga, conhecida por suas visões precisas e muitas vezes perturbadoras, deixou pistas sobre um ciclo que tocaria diretamente os leoninos. E ele começa agora, exatamente a partir do dia 03 de junho de 2025. É como se uma engrenagem cósmica estivesse finalmente girando na sua direção, ativando áreas da sua vida que estavam adormecidas. Por isso, antes de seguir, me conta aqui nos comentários, de onde você está me assistindo? Qual parte do mundo está vibrando junto com essa mensagem? Quero te conhecer, quero saber onde essa energia está chegando, porque agora a profecia começa a se desenrolar. E o que Baba Vanga previu para Leão vai muito além do que você imagina. Durante décadas, as palavras de Baba Vanga ecoaram entre os que buscam sinais do invisível. Alguns ouviram com fé, outros com ceticismo, mas todos, em algum nível, foram tocados pela profundidade das suas previsões. Não eram frases comuns, não eram alertas genéricos, eram mensagens com alma, com códigos, com energia viva. E quando se observa com o coração aberto, é impossível não perceber que algumas dessas mensagens foram destinadas a momentos como este, momentos de despertar, como o que Leão está vivendo agora. Não estamos falando de previsões vagas, estamos falando de vibrações que atravessam o tempo e chegam até nós com precisão assustadora. Baba Vanga via além do tempo. Suas visões vinham como imagens, sons, sensações, e muitas vezes ela própria não sabia explicar como sabia o que sabia. Apenas sentia, recebia e transmitia. E em várias dessas visões, ela mencionava símbolos que hoje ressoam com o que os leoninos estão sentindo nos últimos dias e que se intensificarão a partir do dia 03 de junho de 2025. Você pode estar notando essa mudança sutil no ar, um calor diferente, uma vontade de se mover, um impulso de mudar as coisas, de resolver pendências que antes pareciam distantes. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo exatamente o que foi previsto. O início de uma transformação profunda, silenciosa, mas absolutamente real. Não é uma previsão qualquer, é um chamado espiritual. Baba Vanga se referia a Leão como o portador do fogo solar. Isso é muito mais do que astrologia. Estamos falando da simbologia da luz interior. Leão não é só um signo de força, coragem e liderança. É também o arquétipo do despertar da consciência através do coração. O fogo do sol, seu regente, representa clareza, poder e brilho, mas também representa o calor que aquece, a luz que guia e o poder que transforma. E agora, esse fogo está sendo ativado em um novo nível. Segundo relatos interpretados por estudiosos de suas visões, Baba Vanga viu uma sequência de eventos para um grupo específico de pessoas, marcadas pela luz e pelo rugido do coração. Essa frase, que muitos interpretam como referência direta ao signo de Leão, aparece em um dos trechos mais misteriosos de suas anotações. Ela dizia que, em um tempo futuro, uma tríplice luz tocaria aqueles que carregam o fogo como essência, abrindo um ciclo de milagres internos que se manifestariam também no mundo externo. Essa tríplice luz seria composta por 3 forças:
a força da coragem, a força da verdade e a força da fé. E segundo ela, isso ocorreria em uma data marcada por alinhamentos cósmicos, justamente como o que estamos vivendo entre os dias 03 e 06 de junho. E veja que curioso, não só o céu aponta movimentos importantes nesse período, como também a própria energia coletiva parece estar mais densa, mais intensa, mais viva. Tudo parece indicar que o que Baba Vanga viu não era simbólico, mas literal. Um portal energético que se abre para quem carrega o espírito leonino e que se conecta com a missão de trazer luz, clareza e direção para um mundo cada vez mais confuso. Leão sempre foi visto como líder, mas agora, o tipo de liderança que está sendo pedida não é a tradicional, é a liderança espiritual. A capacidade de inspirar através da presença, da integridade, da conexão verdadeira com o que é sagrado. E isso não é algo que se força. Isso acontece quando você está pronto, quando você passa por tantas experiências, dores, desafios e superações, que algo dentro de você se abre, como se uma porta interna finalmente se destrancasse. É esse o momento. É essa a porta. É esse o chamado. É possível que você tenha sentido recentemente que o tempo está acelerado, que as coisas estão mudando muito rápido, que o que antes fazia sentido já não serve mais, que relações estão sendo reavaliadas, que ideias novas estão chegando com força. Tudo isso é parte do movimento que essa profecia anuncia. Baba Vanga não falava em linguagem técnica, mas ela descrevia sensações que hoje podemos reconhecer com clareza. Ela dizia que os filhos do fogo dourado sentiriam um desconforto interno, como se algo estivesse prestes a explodir por dentro, mas que, ao invés de dor, traria uma espécie de iluminação. Não uma iluminação mística, inatingível, mas uma clareza real. Um momento em que tudo começa a fazer sentido, em que as peças se encaixam, em que as dúvidas se dissolvem. E isso está começando agora. Você pode estar sentindo essa luz se acendendo aos poucos. E se você permitir, ela vai te guiar por caminhos completamente novos. É importante lembrar que esse tipo de profecia não vem para assustar ou manipular. Pelo contrário, ela vem para acordar, para ativar, para lembrar você de quem você é. Baba Vanga dizia que quando essa energia chegasse, muitos se sentiriam perdidos, não porque estivessem no caminho errado, mas porque estavam prestes a sair do velho caminho. E sair do velho, mesmo quando não funciona mais, dá medo. Mas o medo aqui não é o inimigo. É o sinal de que você está prestes a crescer. O que vai começar a se manifestar a partir de 03 de junho de 2025 pode vir de muitas formas. Um novo projeto, uma conversa reveladora, um encontro inesperado, uma intuição forte que você não consegue mais ignorar, um sonho vívido com mensagens, um impulso criativo que explode do nada. E tudo isso tem a mesma raiz, a ativação do seu centro de luz, o seu fogo interior, aquilo que te move desde a alma. E esse movimento não exige esforço forçado, exige presença, silêncio, escuta, porque diferente do que muita gente pensa, o milagre não grita, ele sussurra. E para ouvir esse sussurro você precisa desacelerar. Baba Vanga avisava, os sinais não são para os distraídos, são para os despertos, para aqueles que já não aguentam mais viver no automático, para aqueles que estão prontos para viver com verdade, com alma, com intenção. Leão, este é o seu momento. Não é mais tempo de se esconder, de se adaptar, de tentar caber onde não cabe mais. É tempo de brilhar, mas de um jeito novo. Não para impressionar, mas para inspirar. Não para provar algo, mas para cumprir o que você veio fazer aqui. E essa é a parte mais importante de tudo. Sua missão está chamando. Baba Vanga viu esse chamado, sentiu esse fogo, e agora ele está acendendo em você. É claro que nem todos vão entender o que você está sentindo. Pode ser que algumas pessoas se afastem, que certos ciclos terminem, que velhas versões suas comecem a desaparecer. Mas isso não é o fim, é o começo. Baba Vanga dizia que, nos dias de transição, os escolhidos sentiriam um tipo de solidão sagrada,
uma sensação de estar no limiar entre o velho e o novo. E é exatamente aí que você está, num ponto de virada, num limiar energético, numa travessia espiritual. Por isso, preste atenção aos detalhes, às coincidências, às palavras que alguém diz sem querer, mas que te arrepiam, aos sonhos que te deixam com o coração acelerado, a tudo aquilo que não tem explicação, mas que você sente como verdade, porque esses são os códigos que a profecia deixou, esses são os sinais do seu caminho. E se tudo isso parece muito, respira. Você não precisa entender tudo agora, não precisa resolver tudo hoje, só precisa dizer sim, abrir espaço, permitir, porque o que está vindo é maior do que você imagina, e o seu papel nesse processo é simplesmente estar disponível. Leão, o que Baba Vanga viu não foi uma fantasia, foi uma preparação. E essa preparação começa agora. Algo está se aproximando com força, com intenção, com propósito. E se você está sentindo esse chamado, saiba, você não está sozinho. Muitos outros estão despertando junto com você. E o próximo passo é deixar que essa energia entre, que ela te transforme, que ela te alinhe com o que vem a seguir. Se há algo que não pode mais ser ignorado, é o que você vem sentindo nos últimos dias. Essa inquietação interior, essa sensação de que o mundo está se movendo de forma estranha, rápida, intensa. Para muitas pessoas, isso passa despercebido. Para outras, é apenas estresse, rotina, exaustão. Mas para quem é de Leão e para aqueles com uma alma sensível, mesmo que não tenham esse signo no mapa solar, essa vibração é clara, ela é diferente. É como se o ar tivesse mudado, como se algo estivesse sendo preparado, moldado, arquitetado por forças invisíveis. E a verdade é, está. A profecia que Baba Vanga deixou não era só sobre algo que viria um dia, era sobre um período específico de ativação, um tempo onde uma onda de energia atingiria diretamente aqueles que, como leão, carregam em si o fogo espiritual da transformação. E esse tempo chegou. A janela energética que se abre entre os dias 03 e 06 de junho de 2025 não é comum. Ela tem uma força única, uma vibração que atua silenciosamente, mas profundamente, no campo espiritual e emocional de quem está pronto. Mas como essa conexão começa a se manifestar? Geralmente pelos detalhes. Nada espetacular à primeira vista. Acordar no meio da noite com uma sensação estranha. Ter um sonho muito real, muito simbólico. Sentir um arrepio ao ouvir uma frase dita por alguém. Perceber que certas pessoas começam a se afastar, enquanto outras chegam do nada. Tudo isso é o movimento da energia começando a reorganizar o seu campo. Baba Vanga falava de um ajuste invisível que antecederia um milagre pessoal. Ela dizia que, antes que algo novo se manifeste no mundo externo, o universo mexeria por dentro. E esse é o ponto crucial. Você pode até desejar um novo trabalho, um novo amor, uma nova vida, mas se a sua frequência interna não estiver alinhada com isso, nada acontece. Por isso, essas 72 horas não são apenas para esperar que algo ocorra. São para permitir que algo seja ativado dentro de você. Talvez você já esteja sentindo isso, uma mistura de cansaço e urgência. Um desejo profundo de mudar, mas sem saber exatamente por onde começar. Uma saudade estranha de algo que você nunca viveu. Sensações difíceis de explicar, mas impossíveis de ignorar. Isso tudo são sinais da conexão energética, que está sendo estabelecida com o seu campo espiritual. E não se engane, isso não acontece com todos. Baba Vanga dizia que essa energia não chega para os distraídos, nem para os que zombam do invisível. Ela chega para os que escutam, para os que observam, para os que respeitam os sinais da alma. E você está aqui, agora, justamente porque sua alma está ouvindo. Mas o que essa energia quer? Ela quer te lembrar, te relembrar, te reconectar com quem você é de verdade. Não com o que você faz, com o que você tem, ou com o que esperam de você, mas com a sua essência, com seu fogo puro, com aquela parte de você
que foi esquecida, apagada, abafada pelas exigências da vida. E a partir desse reencontro interno, sim, o milagre se manifesta no externo. A energia que se aproxima nesses dias toca tudo: mente, emoções, corpo, relações, caminhos. Por isso é possível que você sinta oscilações emocionais. Pode ser que hoje você acorde confiante e amanhã se sinta vulnerável. Isso faz parte. É como uma limpeza espiritual acontecendo em tempo real. Velhas emoções emergem, dores antigas reaparecem, mas não para te machucar, para serem finalmente liberadas. Baba Vanga dizia que os sinais mais intensos viriam no corpo, porque o corpo sente antes da mente entender. Então preste atenção: dores sem causa aparente, palpitações, pressão no peito, sensação de calor nas mãos, calafrios e, principalmente, a necessidade de silenciar, de estar mais com você, de se recolher. Tudo isso são indícios de que o seu campo energético está se ajustando para receber essa frequência elevada. E esse processo, embora possa parecer solitário, não é para isolar, é para preparar. O silêncio que você sente não é vazio, é um portal. É ali, nesse espaço silencioso, que as respostas chegam, que as intuições se tornam mais nítidas, que os sinais ficam mais claros. E, se você permitir, essa energia vai começar a se mover dentro de você como uma onda de reorganização. Talvez você perceba mudanças no seu apetite, na sua vontade de consumir certos conteúdos, na sua sensibilidade a sons, cheiros, palavras. De repente, o que antes passava despercebido começa a te incomodar. O que antes parecia normal agora parece pesado. Isso é sinal de que você está começando a vibrar em outra frequência. E nessa nova frequência, certas coisas não cabem mais, não se encaixam, não fluem. E é exatamente aí que a mágica começa. Quando você começa a sair do automático. Quando começa a escutar mais a si mesmo. Quando se permite sentir o que está tentando evitar há meses ou anos. Quando aceita que certas pessoas não vão mais com você para o próximo ciclo. Quando deixa o controle e começa a confiar. Quando para de resistir e começa a fluir. É assim que a conexão energética se fortalece. Leão, você é luz. E essa luz agora está sendo convocada a se expandir. Não para impressionar, mas para curar, para guiar, para transformar. A sua energia é poderosa porque é autêntica. E o que essa janela energética está ativando é justamente a sua autenticidade mais pura. Por isso, durante esses dias, evite forçar respostas. Evite buscar explicações lógicas para tudo. A mente vai tentar entender, vai tentar medir, vai tentar controlar. Mas essa energia não cabe na lógica. Ela só se revela para quem se permite sentir. Medite, escreva, caminhe em silêncio, respire fundo, coloque a mão no peito e diga: estou pronto, mesmo que não saiba para o quê, porque a disposição interior é a chave que abre portas espirituais. E essas portas já estão se abrindo. A partir do dia 03 de junho, você pode sentir essas mudanças acontecendo em tempo real. Você pode, por exemplo, receber mensagens inesperadas, sonhar com pessoas que não via há anos, ouvir músicas que falam diretamente ao que você está vivendo, sentir vontade de tomar decisões que vinha adiando há tempos. Não ignore nada disso. Essas são as confirmações, os sinais de que a profecia está em andamento. E ela está. Baba Vanga dizia que os primeiros a sentir essa energia seriam os que carregam o fogo da liderança espiritual. Aqueles que, mesmo sem saber, têm um papel importante neste momento de transição planetária. Leão está entre eles. Você está entre eles. Porque seu brilho não é ego, é missão, é consciência, é canal. Por isso, preste atenção ao seu entorno. Há algo sendo movido por trás das cortinas. Algo que vai se revelar nos próximos dias, mas que já está sendo preparado agora. E você faz parte disso, não como espectador, mas como participante ativo, como alguém que, ao se alinhar com a própria verdade, acaba abrindo espaço para que o milagre se manifeste. E aqui, talvez a pergunta mais importante seja: você está disposto a sair do modo sobrevivência e entrar no modo propósito? Está disposto a deixar de apenas funcionar
para começar a viver com alma? Está pronto para parar de esperar sinais externos e começar a ouvir os sinais internos? Porque essa conexão energética não vai gritar, ela vai sussurrar. E só quem silencia, escuta. Você sentirá, em cada respiração mais profunda, em cada lágrima inesperada, em cada intuição que chega, em cada sensação de que tem algo ali, mesmo sem saber o quê. E quando esse sentimento surgir, saiba, é o começo da mudança, é o portal se abrindo, é a profecia ganhando forma, não como espetáculo, mas como verdade silenciosa. Leão, sua alma está respondendo ao chamado, e essa resposta vai se tornar cada vez mais clara a partir de agora. Então se prepare, porque o próximo passo é ainda mais profundo. O que Baba Vanga previu não termina com essa conexão energética. Pelo contrário, é a partir dela que tudo começa a se transformar. Baba Vanga avisava: antes do milagre, vem a liberação. E isso significa que algo precisa ser deixado para trás. Há ciclos que se encerram naturalmente. E se você estiver apegado, vai sentir resistência. Mas se você confiar, o novo vai chegar com leveza. Esses dias são ideais para praticar o desapego. Mental, emocional, espiritual. Abandone o peso de culpas antigas, cobranças que não fazem mais sentido, hábitos que não nutrem. Porque a energia que se aproxima quer construir algo novo em você. E isso só acontece com espaço. É hora de confiar em Deus e deixar Ele agir. Nesse processo de conexão espiritual, muita gente acredita que a primeira coisa que o universo vai fazer é trazer uma bênção palpável, um presente concreto. Mas o que Baba Vanga sempre dizia é que antes do milagre vem a limpeza. E isso é algo que quase ninguém quer ouvir, mas é a verdade espiritual mais profunda que existe. O que não serve mais precisa sair. E aqui não estamos falando só de coisas externas. Estamos falando de emoções represadas, mágoas antigas, medos repetitivos, crenças que foram implantadas em você e que já não têm lugar no seu novo ciclo. Porque quando a energia começa a se mover, e está se movendo, Leão, o primeiro passo é soltar, mesmo que não pareça fácil. Soltar pode doer, porque a mente se apega, porque o ego resiste, porque o medo tenta convencer que, mesmo não sendo bom, é melhor manter o velho do que encarar o novo. Mas você já sabe, isso não é mais verdade. E o seu coração já está pronto para o que vem depois. O interessante é que essa liberação não precisa ser dramática. Ela não exige que você mude tudo de uma vez. Às vezes é uma conversa que você adia há tempos e finalmente tem coragem de ter. Às vezes é a coragem de dizer não para algo que vem drenando sua energia. Às vezes é permitir-se chorar, desmoronar um pouco, para se reconstruir de um jeito mais alinhado com sua alma. Baba Vanga via a vida como um fluxo e dizia que quando algo fica estagnado demais, quando uma emoção não circula, quando uma relação não se transforma, é como água parada, começa a apodrecer. Por isso ela alertava: não tema as mudanças que vêm com dor, tema o que se arrasta sem vida, sem alma, sem propósito. E Leão, com sua força, muitas vezes tenta sustentar tudo, ser forte por todos, agir como se nada abalasse. Mas isso também cansa, isso pesa. E esse é um momento onde até a força precisa descansar, onde a coragem está em soltar, onde a verdadeira liderança está em mostrar vulnerabilidade. Esse é o ponto do processo onde você pode sentir uma certa tristeza, como se estivesse se despedindo de partes suas que te acompanharam por muito tempo. E de fato está se despedindo de uma versão antiga, de uma parte de você que fez o melhor que pôde, mas que agora precisa ser honrada e liberada. E essa liberação também abre espaço para perdão. Não aquele perdão que finge esquecer, mas o perdão que entende, aceita e segue. Perdão por escolhas que não deram certo, por pessoas que não ficaram, por promessas que não se cumpriram. Perdão por ter se calado ou por ter falado demais. Perdão por ter confiado demais ou de menos. Esse perdão é a chave que destrava a alma. Leão, o seu coração é grande demais para continuar carregando tudo isso. E essa energia que está chegando
essa vibração prevista por Baba Vanga não combina com acúmulos. Ela quer leveza, quer liberdade, quer verdade. E a verdade é que você não precisa mais sustentar o que te dói só porque está acostumado. Por isso, durante esses dias, observe com carinho o que está pedindo para ir, o que você sente que já não vibra com sua alma, o que parece pesado, forçado, artificial. Seja uma relação, um trabalho, uma postura, um padrão emocional, permita-se soltar, sem culpa, sem pressa, sem drama, mas com consciência. Porque toda vez que você solta algo que já não serve, o universo preenche com algo mais alinhado. Às vezes, no mesmo dia, às vezes, semanas depois, mas sempre preenche. Porque o vazio não é castigo, é espaço sagrado. E quando você abre espaço, a abundância flui. O desapego não é perda, é libertação. E essa é a maior lição que Leão pode viver agora. Baba Vanga sabia disso. Ela dizia que o verdadeiro milagre não era algo que caía do céu, mas algo que a alma permitia ao dizer: estou pronto para o novo. E o novo não entra sem espaço. O novo não se acomoda em casas lotadas, nem em corações sufocados, nem em mentes viciadas no passado. O novo chega quando você faz o gesto sutil e poderoso de soltar o que foi, sem precisar entender tudo, sem precisar controlar tudo. Apenas confiar. Esses dias são para isso, para abrir espaço, para respirar fundo, para fazer pausas, para se ouvir, para se respeitar, para desapegar até mesmo da ideia de como as coisas deveriam ser. Porque às vezes, o milagre que você está esperando não chega, porque você ainda está apegado ao formato antigo, à estrutura velha, aquela ideia fixa de que só existe uma forma de ser feliz. Mas o universo é criativo e a vida é muito mais inteligente do que você imagina. E essa inteligência divina já está agindo. A partir de 03 de junho, você pode sentir claramente os empurrões suaves que a energia vai te dar. Pode ser um desconforto que te faz tomar uma decisão. Pode ser uma coincidência que te faz olhar diferente. Pode ser uma conversa que te acorda, um livro, uma música, um silêncio. Tudo isso será sinal de que a liberação está acontecendo. E quanto mais você solta, mais você sente paz. Uma paz diferente. Não a paz de que tudo está perfeito, mas a paz de saber que você está alinhado. E essa paz é o começo de uma nova história. Uma história que, a partir de agora, começa a se escrever de outra forma. Porque o que está vindo, Leão, exige um novo você. Não um personagem, não uma armadura, mas uma versão mais limpa, mais livre, mais verdadeira. É essa versão que está sendo chamada para ocupar o espaço deixado pela liberação. E é aqui que a sabedoria de Baba Vanga se torna ainda mais poderosa. Ela dizia que os grandes momentos de mudança não vêm com explosões, vêm com um silêncio diferente. Um silêncio onde algo parece se alinhar dentro de você. E é nesse silêncio que o novo começa a ser semeado. Talvez você sinta vontade de mudar seu ambiente, de reorganizar sua casa, de limpar, jogar fora o que não usa. Isso é muito mais simbólico do que parece. Quando você libera fisicamente, você está dizendo ao universo: estou pronto para algo diferente. Cada objeto que você deixa ir, cada lembrança que você solta com amor, cada palavra não dita que você transforma em compreensão, tudo isso comunica uma coisa só: abertura. E nessa abertura o milagre se aproxima. Porque o milagre nunca esteve distante. Ele sempre esteve perto, só esperando espaço, esperando que a sua frequência estivesse compatível, esperando que você estivesse disponível. E agora, com o velho saindo, com os pesos caindo, com os muros internos rachando, agora sim ele pode entrar. Mas esse milagre não é sempre algo que se vê com os olhos. Às vezes, ele se manifesta como uma sensação de leveza que você nem lembrava mais como era. Um sono mais profundo, um dia em que tudo parece fluir, um encontro inesperado, um convite, uma clareza que finalmente surge depois de anos de confusão. E tudo isso começa com uma escolha: soltar. Você não precisa entender como, só precisa confiar. Essa energia não veio para te derrubar, ela veio para te libertar.
E quanto mais você permitir essa libertação, mais rápido verá os frutos. E não são frutos quaisquer, são frutos que vêm de um lugar muito mais elevado. Um lugar que Baba Vanga chamava de espaço sagrado do coração. Ela acreditava que cada pessoa tem um código único e que em certos períodos da vida, esses códigos são ativados por forças espirituais que nos empurram para o nosso verdadeiro caminho. O que estamos vivendo agora, entre os dias 03 e 06 de junho, é exatamente isso. Uma ativação do seu código interno. Uma liberação do que impede seu brilho. Um chamado para que você tome posse da sua verdadeira energia. E Leão, você nasceu para brilhar, mas não o brilho do ego, o brilho da alma, a luz que não busca aprovação, a luz que simplesmente é, que ilumina naturalmente, sem esforço, só por existir. E para que essa luz brilhe com força, com verdade, com direção, o excesso precisa sair. O que não é seu precisa ir. O que pesa precisa cair. Então permita, respire, solte, confie. A transição está em andamento. E o que vem a seguir vai tocar áreas da sua vida que estavam esperando há muito tempo. Porque não se trata só de limpeza. O próximo passo é onde tudo começa a tomar forma. Depois da liberação, vem o espaço. E quando esse espaço se forma dentro de você, o universo começa a preenchê-lo com novas possibilidades. É nesse ponto que a energia prevista por Baba Vanga começa a tomar forma no mundo físico. E isso é o que torna esse momento tão sagrado, porque o que antes era só sensação, intuição, sonho, começa a se materializar. Mas aqui está o detalhe mais importante. O que chega agora não é aleatório. É reflexo da sua disposição interior, é resposta à sua coragem de soltar. E se você fez esse movimento, mesmo que aos poucos, mesmo com medo, já pode se preparar, porque as manifestações vão começar a aparecer. Elas virão em várias áreas da sua vida, Leão. E não apenas como coincidências, mas como confirmações claras de que você está no caminho certo. Baba Vanga falava de uma espécie de tríade de ativação, uma força que se manifesta simultaneamente no corpo, no coração e na matéria. E é exatamente isso que você está prestes a viver. Saúde restaurada, vínculos curados, caminhos profissionais e financeiros realinhados. Comecemos pelo corpo. O corpo é o primeiro a responder ao fluxo energético. Mesmo antes de você perceber mudanças externas, ele já começa a se reajustar. Pode ser que você comece a dormir melhor, ou que uma dor antiga desapareça sem explicação, ou ainda que surja uma vontade quase instintiva de cuidar melhor de si, beber mais água, comer com mais atenção, se movimentar com mais presença. Isso não é coincidência. É o seu corpo respondendo ao realinhamento energético que está acontecendo. Baba Vanga dizia que o corpo carrega o espelho da alma, e quando a alma começa a se liberar, o corpo se equilibra por reflexo. Pode ser também que você perceba sintomas diferentes: arrepios frequentes, formigamentos, calor nas mãos ou pés, pequenos choques internos, mudanças no apetite, ciclos menstruais ajustando ou uma leve dor de cabeça que vai e vem. São os sinais mais sutis de uma reconfiguração energética profunda. E quando essa limpeza corporal se estabiliza, a energia passa a fluir melhor nos vínculos afetivos. Essa é a segunda manifestação: amor. Mas não estamos falando apenas de relacionamentos românticos. Estamos falando da forma como você se relaciona com o mundo, com os outros, com sua família, com seus amigos, com você mesmo. Essa vibração traz clareza para vínculos importantes. Baba Vanga dizia que o amor verdadeiro começa quando o medo de perder desaparece. E essa energia que se aproxima faz justamente isso. Dissolve medos e revela verdades. Se você está em um relacionamento, prepare-se. Pode haver diálogos profundos, revelações, curas, reencontros emocionais. Pode haver também decisões necessárias, términos conscientes, libertações. Mas tudo isso será feito com amor, com clareza, com maturidade. Não como ruptura, mas como recomeço. Se você está só, essa energia pode trazer uma conexão nova, uma presença inesperada. Alguém que surge em um momento comum
mas que carrega algo especial. Não estamos falando de paixão passageira, mas de um vínculo com propósito. Baba Vanga previa encontros guiados pelo destino. E muitos desses encontros acontecem quando a alma está livre para reconhecer o que antes não via. Além disso, a forma como você se relaciona com sua própria história vai mudar. Você pode começar a se tratar com mais carinho, a olhar para seu passado com mais compaixão, a perdoar erros, a soltar exigências, a se acolher. E isso, Leão, é uma das manifestações mais importantes de todas, porque o amor que você dá ao outro sempre reflete o amor que você dá a si mesmo. E quando você começa a se amar com mais verdade, o universo começa a te apoiar com mais fluidez. E aí entra a terceira manifestação: dinheiro e missão. Aqui, as coisas começam a tomar uma proporção ainda mais concreta. Propostas que não avançavam começam a andar. Clientes que estavam indecisos fecham o negócio. Ideias que pareciam impossíveis começam a fazer sentido. Convites inesperados surgem. Oportunidades aparecem. E você sente que, finalmente, as coisas estão se movimentando. Mas não é só sobre receber mais. É sobre entender o seu valor. Essa energia que Baba Vanga previu ativa uma consciência de merecimento. Você começa a perceber que pode viver com mais leveza, que não precisa se sacrificar para receber, que não precisa se sabotar para se proteger, que o dinheiro não é inimigo, é energia, é consequência, é reflexo da vibração interna que você sustenta. E isso pode se manifestar de várias formas: um pagamento inesperado, a liberação de uma dívida antiga, um aumento, um presente, um novo fluxo de renda, ou até mesmo o impulso de começar um projeto próprio, com propósito, com alma, com verdade. Mas o mais forte ainda está por vir: a reconexão com a sua missão. Durante esse período, você pode sentir um chamado mais forte, uma vontade de fazer algo que realmente faça sentido, um impulso de servir, de ensinar, de criar, de impactar, de viver com significado. Baba Vanga dizia que, quando a alma está pronta, a missão se revela. E essa revelação pode vir em sonhos, em conversas, em intuições, em sinais. Você pode perceber que aquela carreira que parecia perfeita já não faz sentido, que aquele caminho que parecia seguro já não te alimenta, que aquele projeto que você mantinha por obrigação precisa ser transformado, porque sua alma está dizendo: eu quero mais. Mais verdade, mais sentido, mais luz. E essa nova missão não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Ela precisa ser grandiosa para sua alma. Pode ser um novo ofício, um novo formato de vida, um novo olhar sobre o que você já faz. O que importa é que você sinta, que você se acenda, que você sinta que está vivo de novo. E isso, Leão, é o maior presente dessa energia. Porque quando você une saúde, amor, dinheiro e missão, tudo começa a se alinhar. Você acorda com vontade, dorme com paz, vive com propósito, ama com consciência, cria com liberdade, serve com humildade. E esse estado não vem de fora, vem de dentro, vem da liberação que você permitiu, vem do espaço que você abriu, vem da energia que você escolheu acolher. Mas lembre-se, tudo isso não acontece de forma mecânica. A manifestação não é uma recompensa, é uma consequência, é um espelho da sua vibração. E agora, ela está refletindo algo novo, algo mais verdadeiro, algo que já estava dentro de você, mas que agora tem espaço para florescer. Por isso, observe as conversas, os convites, as mensagens, os sonhos, as ideias. Observe até o que parece pequeno, mas mexe com você. Porque as manifestações começam no sutil, no detalhe, no instante. E quando você se dá conta, tudo já começou a mudar. Baba Vanga dizia que o invisível chega antes do inevitável. E o inevitável agora é o seu florescimento, o seu alinhamento, a sua expansão, a manifestação da sua nova frequência. E essa frequência vai tocar tudo, tudo o que você é, tudo o que você faz, tudo o que você ainda vai descobrir. E quando essa frequência tocar tudo, você vai sentir
Não será algo que você verá apenas com os olhos, mas com o coração. Será o tipo de mudança que acontece de dentro para fora, silenciosamente, mas com um impacto profundo. E não se trata de perfeição, se trata de coerência, de alinhamento entre o que você pensa, sente, fala e faz. Essa coerência é o que desbloqueia o fluxo. Quando você começa a dizer sim ao que te nutre e não ao que te esgota, o universo entende. Quando você começa a se tratar com respeito, os outros também passam a fazer o mesmo. Quando você honra seus sentimentos, seus dons e suas intenções, você para de atrair o que te diminui e começa a manifestar o que te expande. Baba Vanga dizia que a manifestação é como o sol nascente. Ela começa aos poucos, tímida, quase imperceptível, até que tudo se ilumina. E é isso que você está prestes a viver, Leão. Uma clareza que ilumina tudo ao seu redor. E não apenas para ver, mas para decidir, para escolher, para agir com mais verdade. Você pode sentir um desejo quase incontrolável de colocar suas ideias no mundo, de escrever, de cantar, de empreender, de ensinar, de falar sobre o que viveu, de ajudar outras pessoas a também encontrarem luz. Esse impulso é espiritual. É o seu fogo interno finalmente livre para se expressar. E junto com isso vem algo ainda mais importante: a confiança. A confiança de que você pode, de que você é capaz, de que é merecedor, de que está pronto, de que Deus, o universo, a vida, tudo está conspirando a seu favor. Porque está. E essa confiança, uma vez ativada, transforma completamente a forma como você anda pelo mundo. Você para de correr atrás e começa a caminhar com propósito. Você para de mendigar amor e começa a viver amor. Você para de buscar sinais, porque você se torna o sinal. E nesse momento, a manifestação se torna natural, quase inevitável. E então, o que parecia impossível começa a se desenrolar com fluidez. Projetos antigos voltam com nova força. Pessoas que pareciam ter se perdido no tempo retornam com mensagens, com parcerias, com curas. Oportunidades que antes pareciam distantes surgem de forma inesperada. E tudo isso acontece não porque você forçou, mas porque você permitiu. Esse é o verdadeiro poder do fluxo. Ele só age quando você solta. E Leão, você chegou até aqui por um motivo. Essa janela energética entre os dias 03 e 06 de junho não é apenas mais uma previsão astrológica ou espiritual. É um ponto de virada, um momento de colheita e, ao mesmo tempo, de plantio. Porque aquilo que você começa agora pode mudar completamente a forma como você vive, ama, trabalha e sente nos próximos meses. E sabe o mais incrível? Você não precisa entender tudo agora. Nem precisa ter todas as respostas. Só precisa se manter presente, aberto, conectado. Porque essa energia é como uma onda. Se você estiver consciente, ela te leva. Se estiver distraído, ela passa. Mas se você mergulhar, ela te transforma. Então respire fundo. Sinta, ouça, esteja atento. Porque o que Baba Vanga viu em suas visões não era uma promessa vaga. Era um anúncio de transformação real. E essa transformação está acontecendo agora, em você, ao seu redor. A cada pensamento mais claro, a cada decisão mais alinhada, a cada sentimento mais verdadeiro. E tudo isso é só o começo. Leão, depois de tudo que você já viveu, de todas as camadas que está tirando nesses dias, existe uma etapa essencial que começa a se abrir: a cura emocional. E não é qualquer cura. É profunda, é antiga. É como se, finalmente, a vida estivesse te dizendo: agora sim, podemos tratar a raiz de tudo. Baba Vanga previa que os momentos de transição mais fortes viriam depois do colapso interno, depois do silêncio, depois da noite escura da alma. E talvez você esteja exatamente aí, ou talvez tenha acabado de sair de lá. Mas uma coisa é certa: o novo está se aproximando. E para recebê-lo, o coração precisa estar livre. Essa libertação emocional não acontece de um dia para o outro. É um processo, às vezes doloroso, às vezes confuso, mas profundamente libertador. E o que está sendo curado agora
não são apenas feridas recentes, são dores de infância, memórias enterradas, emoções que foram engolidas por anos, são capítulos mal resolvidos que estão pedindo encerramento, relações que deixaram marcas, palavras que nunca foram ditas, choros que foram adiados. Você pode começar a perceber isso de formas sutis, lembranças que voltam do nada, sonhos com pessoas do passado, emoções que surgem do nada. Pode parecer que está regredindo, mas não está. Está emergindo, está encarando o que sempre esteve ali, escondido, esperando sua coragem para ser visto. Baba Vanga dizia que o coração só se ilumina quando a sombra é reconhecida. E você está agora no processo de olhar para essa sombra com amor, sem julgamento, sem culpa. É nesse ponto do caminho que algo mágico acontece. Você começa a se perdoar, começa a entender que fez o melhor que podia, com o que sabia, que agiu por medo, por instinto, por proteção, que não era fraqueza, era sobrevivência. E esse entendimento abre espaço para um perdão que não vem da mente, mas da alma. Um perdão que dissolve culpas que te acompanharam por anos, que te libertam da prisão emocional que te impedia de amar plenamente, de confiar, de seguir. E quando esse perdão começa a agir, outras libertações acontecem. Você começa a olhar para antigos desafetos com menos peso, começa a entender a dor do outro, mesmo que não concorde com suas atitudes. Começa a soltar a necessidade de estar certo, de ter razão, de vencer discussões que só te desgastam. E com isso, sua energia muda, sua vibração se eleva e o universo responde. Leão, essa cura emocional abre portais que nenhuma técnica sozinha conseguiria, porque ela mexe com a raiz, com o centro do seu ser. E o centro do seu ser é o coração. Um coração ferido atrai relações feridas. Um coração cheio de mágoas atrai espelhos que reforçam essa dor. Mas um coração curado, ainda que com cicatrizes, atrai relações saudáveis, gente verdadeira, amor sem drama, conexões que sustentam, não que drenam. Você vai perceber isso nos próximos dias. É como se a vida começasse a te testar. Velhos padrões vão tentar voltar. Situações parecidas com as que você já viveu vão aparecer. Mas a diferença é que agora você não vai reagir igual. Vai respirar, vai sentir, vai escolher diferente, porque está diferente, porque está mais inteiro. E não pense que a cura emocional significa se tornar invulnerável. Significa, sim, se tornar mais verdadeiro. Significa chorar quando precisar, falar quando for necessário, se afastar quando for coerente. Significa colocar limites com amor, dizer basta com firmeza, escolher a paz, mesmo que isso signifique abrir mão de relações ou situações que já não cabem na sua energia. Essa força interna que está nascendo em você, ela é o resultado direto dessa cura. E ela te prepara para algo ainda maior, a revelação do seu propósito. Baba Vanga sempre dizia que o coração é a bússola da alma. Quando está limpo, você enxerga, você sente, você sabe. Mas antes disso, você pode passar por um momento de confusão, como se estivesse entre dois mundos. O velho não serve mais, mas o novo ainda não chegou. E isso pode gerar ansiedade, dúvidas, insegurança. Mas fique tranquilo, isso é parte do processo. Você está no entre, no ponto de transição, no limiar de um novo ciclo. E nesse limiar, tudo parece sensível. Você pode sentir seu corpo reagindo, cansaço, insônia, palpitações. Pode perceber que sua intuição está mais aflorada, mas ao mesmo tempo, seus pensamentos estão mais caóticos. Isso é natural. É o corpo se ajustando à nova vibração. É o campo energético sendo reorganizado. O mais importante agora é não resistir, não tentar acelerar o processo, não tentar controlar tudo, mas sim permitir, confiar, sentir, acolher. Esse é o momento de cuidar de você com mais carinho, de descansar quando o corpo pedir, de se alimentar com mais consciência, de se afastar de ambientes e pessoas que drenam sua energia, de silenciar mais vezes durante o dia, nem que seja por 5 minutos. Esse silêncio te reconecta e é nele que as respostas surgem.
Baba Vanga dizia que o coração ouve o que a mente silencia, e você, Leão, está cada vez mais pronto para ouvir, não os ruídos externos, mas a voz da sua alma, aquela que sempre soube o caminho, aquela que agora volta a sussurrar. E quando essa frequência tocar tudo, você vai sentir. Não será algo que você verá apenas com os olhos, mas com o coração. Será o tipo de mudança que acontece de dentro para fora, silenciosamente, mas com um impacto profundo. E não se trata de perfeição, se trata de coerência, de alinhamento entre o que você pensa, sente, fala e faz. Essa coerência é o que desbloqueia o fluxo. Quando você começa a dizer sim ao que te nutre e não ao que te esgota, o universo entende. Quando você começa a se tratar com respeito, os outros também passam a fazer o mesmo. Quando você honra seus sentimentos, seus dons e suas intenções, você para de atrair o que te diminui e começa a manifestar o que te expande. Baba Vanga dizia que a manifestação é como o sol nascente. Ela começa aos poucos, tímida, quase imperceptível, até que tudo se ilumina. E é isso que você está prestes a viver, Leão. Uma clareza que ilumina tudo ao seu redor. E não apenas para ver, mas para decidir, para escolher, para agir com mais verdade. Você pode sentir um desejo quase incontrolável de colocar suas ideias no mundo, de escrever, de cantar, de empreender, de ensinar, de falar sobre o que viveu, de ajudar outras pessoas a também encontrarem luz. Esse impulso é espiritual. É o seu fogo interno finalmente livre para se expressar. E junto com isso vem algo ainda mais importante: a confiança. A confiança de que você pode, de que você é capaz, de que é merecedor, de que está pronto, de que Deus, o universo, a vida, tudo está conspirando a seu favor, porque está. E essa confiança, uma vez ativada, transforma completamente a forma como você anda pelo mundo. Você para de correr atrás e começa a caminhar com propósito. Você para de mendigar amor e começa a viver amor. Você para de buscar sinais, porque você se torna o sinal. E nesse momento, a manifestação se torna natural, quase inevitável. E então, o que parecia impossível começa a se desenrolar com fluidez. Projetos antigos voltam com nova força. Pessoas que pareciam ter se perdido no tempo retornam com mensagens, com parcerias, com curas. Oportunidades que antes pareciam distantes surgem de forma inesperada. E tudo isso acontece não porque você forçou, mas porque você permitiu. Esse é o verdadeiro poder do fluxo. Ele só age quando você solta. E Leão, você chegou até aqui por um motivo. Essa janela energética entre os dias 03 e 06 de junho não é apenas mais uma previsão astrológica ou espiritual. É um ponto de virada, um momento de colheita e, ao mesmo tempo, de plantio. Porque aquilo que você começa agora pode mudar completamente a forma como você vive, ama, trabalha e sente nos próximos meses. E sabe o mais incrível? Você não precisa entender tudo agora, nem precisa ter todas as respostas. Só precisa se manter presente, aberto, conectado, porque essa energia é como uma onda. Se você estiver consciente, ela te leva. Se estiver distraído, ela passa. Mas se você mergulhar, ela te transforma. Então respire fundo, sinta, ouça, esteja atento, porque o que Baba Vanga viu em suas visões não era uma promessa vaga, era um anúncio de transformação real. E essa transformação está acontecendo agora, em você, ao seu redor, a cada pensamento mais claro, a cada decisão mais alinhada, a cada sentimento mais verdadeiro. E tudo isso é só o começo, porque é só quando nos tornamos inteiros que conseguimos enxergar com clareza o caminho que está diante de nós. E Leão, você está prestes a enxergar, está prestes a lembrar, porque sua missão nunca esteve perdida, apenas adormecida. E essa cura que acontece agora é como o som do despertador espiritual tocando suavemente dentro de você, te convidando a levantar, a retomar o que é seu por direito. Você começará a ter lampejos de ideias, de vontades antigas,
de sonhos que pareciam esquecidos. Pessoas podem surgir trazendo exatamente as conversas que você precisava ouvir. Uma música pode tocar no momento certo e parecer feita para você. Uma frase em um livro pode acender uma luz dentro de você. Tudo isso são pistas. São sementes que estavam adormecidas e agora estão brotando porque o solo interno está fértil novamente. E mais do que isso, você vai começar a lembrar de dons que ficaram abafados, intuições que você ignorava, sensibilidades que você julgava bobas, mas que na verdade são portais para algo muito maior. Baba Vanga dizia que cada pessoa nasce com uma chave, um talento único, uma capacidade de acessar e transformar o mundo ao seu redor. E Leão, você carrega essa chave no coração. Essa é a fase onde você começa a perceber que sua cura não serve apenas para você, serve para o outro, para o coletivo, para inspirar, para guiar, para acender luzes em caminhos alheios. E isso só é possível porque você passou por sombras, porque agora você entende, e quem entende pode transformar. Se prepare, Leão. A missão está se aproximando não como um peso, mas como um chamado, um convite sagrado, uma nova jornada prestes a começar. Se você chegou até aqui, Leão, é porque algo dentro de você reconheceu esse chamado. Não foi apenas mais um vídeo, mais uma mensagem solta entre tantas. Foi algo que tocou, que ativou, que lembrou. E isso não é pouca coisa. É sinal de que você está pronto, pronto para dar um novo passo, pronto para sair do automático e viver com mais intenção, mais consciência, mais verdade. Ao longo de toda essa jornada, vimos como as previsões de Baba Vanga não são apenas palavras místicas, são direções, são pistas, são alertas e bênçãos para aqueles que têm coragem de olhar para dentro, para os que escolhem crescer mesmo com medo, e você é um desses. Falamos sobre como um ciclo poderoso começou a se abrir no dia 03 de junho, uma janela de 72 horas onde tudo pode mudar, onde o invisível começa a se mover, onde o que parecia parado há meses até anos começa a tomar forma. Mas para isso, você precisa estar disponível, presente, aberto, porque não adianta apenas assistir. É preciso viver, sentir, agir. Você viu que o primeiro passo é o da liberação. Soltar o que já não faz sentido. Cortar cordões invisíveis com aquilo que só ocupa espaço. Depois vem o reequilíbrio. Corpo, mente e espírito começando a falar a mesma língua. Os sinais começam a surgir. No corpo, nos sonhos, nas emoções. A vida muda o ritmo. Os ventos sopram de outro jeito. Em seguida, você é levado ao reencontro com a sua essência. Com o amor que sustenta tudo. O amor por si, pelos outros, pela vida. A reconexão com a sua criança interior. A cura silenciosa. O olhar mais leve sobre o passado, a coragem de dizer sim ao novo. Falamos de manifestações concretas, saúde restaurada, novos ciclos afetivos, finanças em movimento, portas profissionais se abrindo, ideias ganhando força, tudo vindo na mesma frequência da sua vibração. E, no centro de tudo isso, a sua missão. Você sentiu isso? Em algum momento dessa jornada, você percebeu que aquilo que parecia impossível pode sim acontecer? Que o universo fala com quem está disposto a ouvir? Que Baba Vanga, mesmo de longe no tempo, continua tocando corações e entregando direções para aqueles que estão prontos? Pois então agora é a hora de colocar tudo isso em prática. Se você sentiu verdade nesse conteúdo, se alguma parte do que foi dito mexeu com você, então já sabe o que fazer. Se inscreva agora no canal Abundância Budista, não apenas por este vídeo, mas porque aqui, todos os dias, a gente compartilha conteúdos que elevam, que trazem clareza, que ajudam você a viver com mais consciência, mais fé e mais presença. A sua inscrição ajuda muito. Ela mostra para o YouTube que este canal tem valor, e quando isso acontece, o conteúdo chega a mais pessoas. Gente que também está perdida, que também está em busca, que também precisa ouvir o que você ouviu aqui hoje. Então se inscreve. É de graça, leva um segundo e faz uma diferença enorme. E aproveita. Deixa o like nesse vídeo. Sério, um simples clique muda o alcance do conteúdo.
E a gente quer crescer, sim, mas não por vaidade. É para continuar o nosso trabalho, para fazer esse canal girar, para levar essas mensagens a mais corações. Agora quero pedir algo ainda mais especial. Comenta aqui embaixo. Não sai sem comentar. Fala comigo. Quero saber de você. Quero saber de onde você é. Qual foi a parte do vídeo que mais te tocou? O que você está sentindo agora? Qual é o seu maior sonho hoje? Escreve. De verdade, abrir esse espaço de conversa transforma esse canal numa comunidade viva. E eu leio tudo, cada comentário, mesmo com atenção, com respeito, com gratidão. E se você puder, se sentiu que esse conteúdo te ajudou de verdade, considere fazer uma contribuição pelo botão Valeu Demais. Ele aparece aí embaixo do vídeo, é simples e direto. É uma forma de doar um valor simbólico para apoiar o canal. Todo o valor arrecadado ajuda nos custos da produção diária de vídeos, roteiros, edições, legendas, pesquisa, energia e tempo que colocamos aqui com muito carinho. Tudo o que fazemos tem um custo e com sua ajuda conseguimos manter essa energia fluindo e trazer ainda mais conteúdo com mais frequência, com mais qualidade. Se você acha que isso aqui vale algo, contribua com o que puder. Pode ser pouco, pode ser muito. O que importa é a intenção. A sua ajuda fortalece esse trabalho e permite que ele continue existindo. Então, para encerrar, quero que você leve uma coisa com você. Não ignore os sinais. Não trate essa mensagem como só mais um vídeo. Algo dentro de você já sabe que está na hora de mudar, de agir, de se abrir para o novo. Confie nesse sentimento. Honre esse chamado. Você não está sozinho. A espiritualidade está te guiando. E nós aqui do canal Abundância Budista estamos caminhando com você dia após dia. Se inscreva, curta, comente, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se puder, fortaleça com o Valeu Demais. A sua transformação já começou. E agora, a gente segue junto.